da Pluriconsultoria foram quase 19% de valorização dos elencos dos clubes para a disputa do estadual este ano. A participação de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard, Dagoberto, Borges e Diego Souza fez com que o valor total de mercado da competição chegasse a 387 milhões e 600 mil reais. Ainda de acordo com o estudo, o Atlético é o time mais valioso, quase 70 milhões de euros. Apesar dos números positivos, o Campeonato Mineiro ainda é o quarto do país, atrás do Paulistão, do Carioca e do Campeonato Gaúcho. E já está chegando a hora, dia 3 de fevereiro, com o clássico Cruzeiro e Atlético, começa o Campeonato Mineiro, terceira rodada que foi antecipada. Aliás, no dia 2 já começam com os outros jogos, mas está todo mundo esperando o clássico do dia 3. Dia 2 tem o Leão do Bonfim contra o Tupi lá em Nova Lima, tem o América. Tem o América, enfim, o América joga também, mas está todo mundo esperando o clássico do dia 3. Muito obrigado ao J. Carlos, que está acompanhando o programa em Uberlândia com a esposa que está fazendo aniversário hoje. Está mais valorizado o Mineiro. Você falou que pelo menos o Mineiro tem menos data, mas você consegue ver essa valorização do Campeonato Mineiro, Marcelo Beckler? Não consigo. Consigo ver o Atlético mais forte esse ano, muda o patamar, especialmente aumenta o valor com o Ronaldinho no time, com o Bernard que se valorizou muito, o Cruzeiro também mais forte. Mas uma coisa que eu me pergunto há muito tempo é qual foi o último jogador que saiu do interior de Minas e que serviu a um grande clube? A última revelação do interior do futebol mineiro, o cara que despontou no campeonato estadual. Eu não consigo achar. Já fiz essa pergunta no Twitter, no blog, ao vivo, quando eu trabalhava aqui em Minas Gerais, em São Paulo também. Ninguém consegue responder. Provavelmente parou lá para a década de 80, isso aí. Alguém lembrou do André, que jogou no Atlético, que fez gol no Boca, na Bomboneira? André Balada, o pessoal fala, que ele saiu do Uberlândia e veio pro Atlético. Então, assim, tirando o jogador que sai da nossa categoria de base aqui da capital, e que vai emprestado, eventualmente, por exemplo, o Fator Ipatinga, que era um Cruzeiro B, o Bernard, que foi jogar no Democrata de Sete Lagoas, mas era da base do Atlético, trabalhado aqui. Não tem alguém que tenha despontado no interior de Minas, talvez nos últimos 10 anos. E o Democrata de Sete também, nesse ano, pegou a base do Atlético toda. Toda. Né? Eu cito o Thiago Carvalho, que saiu do Boa, né? E que é um zagueiro que disputa a posição no Cruzeiro. Exatamente. Então não dá, e nem é o mais forte dentro do que você está dizendo. Então não dá para falar. O Campeonato Paulista, por exemplo. O Paulinho saiu do Bragantino. O Elias, que jogou no Corinthians, está no Flamengo, tinha saído da Ponte Preta. O Ralf também. O Ralf saiu do Barueri. No Campeonato Carioca, o Dedé, acho que tinha feito um campeonato pelo Boa Vista, pelo Volta Redonda, não me lembro antes de chegar ao Vasco. Então, eventualmente, em outros campeonatos, aparece alguém. Aqui não aparece ninguém. Isso é pra gente questionar. E o pior é que quando aparece lá no Campeonato Paulista, a gente costuma trazer como Ricardo Bueno, já pintou por aí, essa turma toda aí. Jogadas diferenciadas, liderança na equipe, identificação com a torcida ou a conquista de títulos. O que é preciso para um jogador ser considerado um ídolo em uma equipe? Com a bola nos pés, são capazes de levar mais público aos estádios, levantar as arquibancadas, estampar as principais camisas dos torcedores, que fazem questão de buscá-los no aeroporto, e soltar o grito para pedir que fiquem no clube. Pelo que fazem dentro de campo, eles se tornam referência fora dele. Mas o que é preciso para ser um ídolo do time? Títulos, regularidade ou identificação com o clube? E primeiramente precisa ganhar títulos, né? Primeiramente é o título. E aí cada ano ele vai se firmando cada vez mais na equipe. Acho que com títulos o jogador se torna ídolo. Na Toca da Raposa desde 2005 e com quase 500 jogos pelo Cruzeiro, Fábio nunca conquistou um título de expressão no clube. Apesar disso, é uma das referências do time. Acho que a referência independe de idade. Acho que a liderança vem da categoria de base. Eu sempre fui dessa forma e isso daí me ajudou muito. Não adianta só se empenhar quando você está dentro do jogo. Você tem que ser profissional em todos os momentos, na concentração também e fora de campo principalmente. Ele é identificado sim com o time do Cruzeiro, o próprio Dida também, né? Conquistou a Libertadores, um título, mas o Fábio ainda precisa conquistar um título de peso com o Cruzeiro, porque conquistou apenas o Campeonato Mineiro, para que ele possa ser realmente esse grande ídolo do torcida, ainda maior do que já é.
No Atlético, Marques é considerado o maior ídolo dos últimos anos. Assim como Fábio no Cruzeiro, o jogador não conseguiu grandes conquistas com a camisa alvinegra. Ainda assim, é aclamado pela torcida. Do lado azul, Alex foi capaz de levar torcedores às ruas até os tempos atuais para pedir a sua volta. Volta, Alex! Volta pro Cruzeiro! Vem ganhar de novo o Campeonato Brasileiro! O meia conquistou os últimos títulos mais importantes da Raposa. Depois que ele saiu, Montijo chegou a agradar os cruzeirenses, mas também sem levantar nenhuma taça. Eu acho que ele nem foi ídolo do Cruzeiro. Ele foi um jogador que teve importância, mas não ganhou o Brasileiro de 2010, apesar de ter sido, acho que, a melhor época do Montijo com a camisa do Cruzeiro. Não foi feliz na Libertadores também, perdeu. Por 2 vezes esteve no grupo que perdeu. Ultimamente, até muitos jogadores são promovidos a ídolos, até pela carência. O futebol está muito pobre tecnicamente e jogadores que não têm títulos, não têm uma carreira tão extensa, estão se tornando ídolos, mas eu acho que o principal é ter identificação com o clube, saber da história do clube e buscar, com este conhecimento, os títulos que virão como consequência. 2013 chegou cheio de candidatos a ídolos, nomes que já fizeram sucesso com outras camisas, que começaram a escrever sua história no clube, jovens promessas, jogadores que estão de volta. E para assumir este posto, vale fazer gol bonito em treino para conquistar a torcida. Os companheiros de clube já começam a fazer suas apostas. Considero para mim os melhores jogadores do Atlético, na minha opinião, Hever e Ronaldinho, pela qualidade dos dois, experiência, seleção. São as pessoas assim, que eu mais admiro, mas nosso grupo é muito qualificado. Eu tenho certeza que tem Bernard, os próprios jogadores que chegaram agora, tem todo mundo condição de ser ídolo e fazer um bom trabalho aqui. Tem o Fábio, na lateral tem o Ceará, que é um jogador experiente, tem o Everton, tem no meio de campo você pode ter Diego Souza, tem o Nilton. Então, se você for ver dentro de todos esses jogadores, a referência vai estar no conjunto. Tá aí. São muitos os candidatos a ídolos, então, em Cruzeiro e Atlético. O Arlen, muito obrigado, está lá em Ribeirão das Neves. O Francisco Miguel, em Piedade de Ponte Nova, acompanhando. E aí, dá para apostar, dá para cravar alguém que vai ser ídolo no Cruzeiro e Atlético? Tirando o Ronaldinho Gaúcho, que já é um ídolo, já caiu nas graças do torcedor atleticano e já virou ídolo do torcedor atleticano, você abre. E aí, o que precisa para ser ídolo? O Ronaldinho já chegou com esse status, na verdade, né? Já era um ídolo mundial. E no Atlético também já se tornou ídolo. Para mim, Luciano, é muito simples. Mostrar resultado em campo, jogar bem. Se você jogar bem, você tem uma identificação com a torcida. Eu não acho que passe por títulos, porque a gente viu até o exemplo do Marques ali, por exemplo, que se tornou ídolo da torcida e não foi campeão brasileiro, não foi campeão da Libertadores, não ganhou um título de expressão no Atlético. Mas o Marques mostrou bola, mostrou raça dentro de campo, correu, lutou, fez boas partidas. Isso faz o torcedor gostar do jogador. O Fábio é a mesma coisa. O Fábio não ganhou grande coisa no Cruzeiro, ganhou o Campeonato Mineiro e tal, alguma coisa a mais do que isso. Mas o Fábio defendeu muitos pênaltis, salvou o Cruzeiro N vezes. A gente se lembra que se não fosse, na minha opinião, se não fosse o Fábio, o Cruzeiro teria caído em 2011. Se não fosse o Fábio, o Cruzeiro não teria chegado à final da Libertadores em 2009. Então, eu acho que passa muito por atuação. A partir do momento que você joga bem, o Ronaldinho Gaúcho é prova disso. Chegou no Atlético com uma desconfiança nacional. Ninguém queria o Ronaldinho. Jogou muita bola no Atlético. Se tornou ídolo. Então, passa por jogar muita bola. Ele não se tornou ídolo no Flamengo, por quê? Porque aconteceu tudo o que aconteceu lá e ele não jogou, né? Interessante aquela fala do Diego Costa ali, do companheiro da Rádio Globo, dizendo que o futebol hoje, a carência de ídolos é enorme. Então, mostrou um pouquinho de bola e já se identificou com o time, vira ídolo. E aí, abre até um parênteses dentro da regularidade, da identificação com o clube, de títulos. O clássico também faz o ídolo, que dirá o Bina. É verdade. Meteu 3 gols no clássico, ganhou o jogo, é ídolo. Qualquer torcedor atleticano tem o Obina como ídolo. Então, arrebentar, ter uma frequência em clássicos, como o Kleber teve contra o Atlético, de fazer sempre gols e prejudicar o rival, isso também faz o ídolo. O Dagoberto e Diego Souza são candidatos fortes a ídolos no Cruzeiro ou não, Marcelo Beck? Eu acho que são, embora falte aos dois ficar mais tempo nos clubes que passam, né? O Dagoberto até ficou 5 anos no São Paulo e saiu de lá sem deixar a saudade. Diego Souza já está pingando de clube em clube, só clube grande. Passou pelo Grêmio, Palmeiras, Atlético, Vasco, já tinha jogado Flamengo, Fluminense e não consegue se acertar em lugar nenhum. Pela qualidade técnica que eles têm, aí entra em tudo que o Diogo, que o Seabra falaram, acho que eles têm condição.
Mas eu acho que a identificação eles nunca tiveram, em quase lugar nenhum que passaram. Muito bem. O Cruzeiro procura, nesta pré-temporada, definir a sua cara para 2013. O técnico Marcelo Oliveira já falou que a parte física vai ser essencial. E com muitos jogadores em recuperação, está difícil saber como a Raposa vai jogar. Pré-temporada, hora de recuperar os atletas, colocar o grupo na forma ideal. E com tanto treino físico, fica difícil saber quem vai mesmo entrar em campo. Ainda é cedo para apontar a equipe ideal de Marcelo Oliveira. Até o Clássico são mais 2 semanas, mas o treinador já começa a planejar quais vão ser as principais peças do elenco do Cruzeiro em 2013. Ceará é presença quase certa na escalação, sem contratações para a lateral direita, apenas Mike, que subiu da base, entra na concorrência. Apesar da lesão no tornozelo que me incomodou bastante, que me impediu de jogar alguns jogos, acho que os jogos que eu pude jogar deu para mostrar que né, o Cruzeiro pode contar com o Ceará, que o Ceará tá em forma e que pode ajudar bastante o Cruzeiro. Na outra lateral, mesmo com a chegada de Egídio, Everton parece ter prestígio com o técnico. Além de ser o terceiro jogador com mais partidas pela equipe no elenco, o atleta fez bons jogos no final de 2012. Tive altos e baixos ano passado aqui no clube. Eu acho que os baixos eu me apeguei mais. Tive bastante vaias da torcida. Depois eu trabalhei mais forte, sempre no dia a dia para melhorar isso aí. Graças a Deus melhorei. E agora espero me firmar na lateral. Bruno Rodrigo, ex-titular no Santos, apareceu ao lado de Paulão, que tem tudo para ser um dos xerifes celestes. Para você chegar em um clube, você tem que ser determinado. Então eu procuro ser determinado a que no dia 3 ou nos próximos jogos que eu precisar entrar, eu possa ser um jogador de referência, ser um jogador que possa chegar e fazer um bom trabalho. Porque quem escala é o professor, né? Sou Marcelo. Então, dentro disso, você tem que estar mostrando sua cara todo dia. O volante Newton trabalhou com Marcelo no Vasco e deve estar entre as principais peças do meio-campo. Bem na zaga no fim da temporada, Leandro Guerreiro retorna para a posição de origem. Recuperado pelo clube e com boas atuações no Brasileiro, Martinúcio é uma das esperanças de gol. Anselmo Ramon treinou ao lado dele, mas com toda essa festa para Dagoberto, é difícil imaginar que o craque vai ficar de fora dos 11 quando chegar à forma física ideal. É normal você voltar de férias. Eu tô há 4 dias somente aqui no Cruzeiro, então é até normal esse processo. Tem jogo amanhã no CT, acho que jogar, né, o objetivo é esse, é estar dentro. No gol, não há dúvidas que Fábio é o dono da camisa 1. Na armação, Diego Souza e Everton Ribeiro são as principais apostas do treinador cruzeirense. É bom ter a confiança do treinador, sei que vou ter que mostrar isso dentro de campo, mas já começa sabendo que o treinador me conhece bem, vai me botar no campo para poder fazer o que eu mais sei, que é armar jogadas e estar sempre fazendo gol. Tá aí, o Fausto Moraes está participando aqui no Twitter, lembrando que o Fábio já ganhou sim um grande título no Cruzeiro, que ele era o reserva do André na final da Copa do Brasil de 2000. Ele estava naquele time que foi campeão da Copa do Brasil. O Lucas Gabriel está aqui com o pai dele acompanhando, está aqui não, está na casa dele acompanhando o programa. O Marcelo Oi está dizendo que o Atlético vai disputar 4 competições esse ano, então tem vaga para todo mundo. Tem vaga para o Tardelli, para o Jô e até para o Neto Berola. Então vamos saber lá no Atlético, porque o grande desafio do técnico Cuca é escolher quais os jogadores devem compor a equipe que vai disputar os campeonatos deste ano. Na última coletiva, o comandante alvinegro disse que pretende trabalhar com cerca de 30 jogadores e pretende formar apenas uma equipe forte e nada de 2 times. Uma dor de cabeça para o comandante Cuca. O Atlético não se desfez de nenhum titular que disputou a última temporada. Para este ano já chegaram 6 reforços. Gilberto Silva com status de campeão mundial, Araújo, que fez sucesso quando jogou no Japão, e Alexandro, que foi considerado matador pelo Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Fui contratado para ajudar, fui contratado para poder valorizar ainda mais o grupo do Atlético. Venho podendo treinar, graças a Deus venho treinando muito bem. E como eu te falei, né, bem fisicamente, e graças a Deus também tecnicamente também podendo nos treinos também fazer os gols.
Outros recém-chegados também brigam pela titularidade, como é o caso de Rosinei e Moraes. O treinador ainda tem a opção de Luan, que se recupera de uma cirurgia. E este ano são muitas competições. Mineiro, Brasileiro, Libertadores da América. O compromisso do Galo é o clássico no Gigante da Pampulha. O jogo terá arquibancada dividida entre cruzeirenses e atleticanos. O campeonato já é daqui 2 semanas. Como o Cuca conhece a maior parte do time, já que a base do elenco do ano passado foi mantida, é hora de experimentar. Serão mais 2 jogos treinos. Oportunidade, inclusive, dos garotos da base entrarem em campo para a avaliação do comandante alvinegro. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. A gente sabe que é difícil pela qualidade do nosso grupo e com as contratações que vieram, é continuar trabalhando, fazendo o seu melhor, que se a oportunidade aparecer, a gente está pronto. E a gente está muito feliz também, a gente gosta de jogar na Independência, mas imagina jogar no Mineirão, de frente à nossa torcida, é muito maior, vai ter muito mais pessoas vendo além da televisão. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. A gente está tentando ter aí 2 jogadores por posição para ter uma disputa, que a gente possa ter uma evolução técnica e a gente está perto de terminar o formato da equipe, né? Ainda falta alguma coisa que com o tempo a gente acha. Mas, pelo que tudo indica, o time deve ser mantido com o mesmo elenco que foi vice-campeão no Brasileiro e campeão mineiro no ano passado, sob o comando de Ronaldinho Gaúcho no ataque. Nós estamos hoje vivendo uma era de profissionalismo, graças a Deus, né? A gente sabe que o campeão não é um time, é um elenco forte. E a gente está tentando terminar uma montagem de um elenco forte, não de um time. Muitas vezes o início do trabalho é esse aqui e a sequência muda. O jogador toma o lugar um do outro, né? A nossa equipe é uma equipe madura, mas não velha. E o Cuca chegou até a complementar que as grandes equipes, as equipes que conquistaram títulos nos últimos anos, aí citou o Corinthians, citou o Fluminense, tem mais ou menos a média de idade que o Atlético está pretendendo para essa temporada. Começamos a falar do Cruzeiro, então vamos lá. Depois a gente vai falar do Atlético também, dessa time do Cruzeiro, pelo menos para essa estreia do Campeonato Mineiro. Para essa estreia, a gente ainda tem a dúvida do Diego Souza por causa da documentação. E o Dagoberto também. E o Dagoberto, questão física. Eu tenho sérias dúvidas em relação ao Dagoberto, acho que não vai dar tempo. Então, da Fábio, o Ceará, Bruno Rodrigo, o Paulão, Everton na esquerda, o meio-campo com Nilton e Leandro Guerreiro, que ganhou a posição do Wellington nos últimos treinamentos, o Diego Souza, o Everton Ribeiro, ou o Diego Souza, ou o Ricardo Goulart, no lugar do Diego Souza, ao lado do Everton Ribeiro, Martinúcio e Anselmo Ramon. Borges não vai ter condição, isso é fato, e o Dagoberto correndo por fora. Se tiver condições, aí a dúvida também se o Marcelo vai querer jogar com um homem de área, que será o Anselmo Ramon, ou vai jogar um aberto por um lado, outro pelo outro, Dagoberto e Martinúcio. Seria mais ou menos por aí, ou dá para pensar em uma outra alternativa do Marcelo o meu time ou Marcelo? O meu time seria muito parecido com o do Marcelo de Oliveira. O Leandro Guerreiro, sinceramente, me agrada pouquíssimo como volante, pela dinâmica de jogo que dá, a lentidão que tem, não tem mais idade para isso. Como zagueiro, no final do ano passado, ele foi muito útil. E eu gosto muito mais do Dagoberto como centroavante. Fazendo papel de mais movimentação, o Cruzeiro está pintando como um time rápido, e aí tem um centroavante lento, pode destoar muito desse time rápido. E o Dagoberto, o grande ano dele no São Paulo foi 2011, jogando mais avançado. O Luiz Fabiano tinha sido contratado, se machucou, e o Dagoberto fez muitos gols. As laterais que preocupavam muito, diga. Só um parênteses dentro do que o Marcelo falou em relação ao Leandro Guerreiro. Se o Leandro não se tornar aquele volante cão de guarda, ele vai perder rapidamente espaço, porque o Cruzeiro vai jogar com 2 meias armadores, que é o que o Atlético faz parecido. O Galo tem 2 cães de guarda. Se o Cruzeiro não tiver, o volante que não fizer isso vai perder espaço. Tem o Wellington lá também, né? Pois é, mas é o Leandro Guerreiro que está jogando. Se não fizer, vai perder espaço. Para a gente falar do Atlético, Seabra, a dúvida que o Cuca tem seria realmente ali naquela posição em que saiu o Danilinho, que fica parecendo que o Danilinho era o supra-sumo dos jogadores de futebol. Por incrível e que aí pareça, até hoje não apareceu ninguém para jogar naquela posição. Exatamente isso. É o que o Beckler destacou no primeiro bloco. Eu concordo também. O Atlético está com o time pronto. O time é esse, é o time do ano passado. Não muda a cara da equipe. A única questão é essa posição do Danilinho, que ninguém se encaixou ali. O Guilherme, a gente sabe que por ali não dá, não vai ser. Não é esse jogador para jogar ali. O Guilherme pode ser útil
sei lá se alguém tem alguma esperança no Guilherme ainda por tudo que ele não mostrou. Bola ele tem, ele sabe jogar futebol. Mostrou isso no Cruzeiro, mas jogando mais avançado, jogando lá dentro da área, jogando como atacante. Não jogando dessa forma como ele foi escalado. E nem ali. O Rosinei, sim, pode entrar ali. Enquanto o Rosinei não está, quem sabe o Araújo ocupa essa vaga, ou o Tardelli, como o Beckler lembrou, também pode ser, se ele chegar. Mas a única posição indefinida no Atlético, para mim, é essa. Muito obrigado aqui ao Ricardo Ribeiro Santos, que está dizendo o seguinte: a incoerência é tão grande que então Reinaldo, Éder, Cerezo e Luizinho não são ídolos do Galo porque não ganharam nenhum título de expressão. Brincadeira com essa opinião. Eu acho que ninguém deu essa opinião aqui. Eu acho que foi uma pergunta. Quem deu foi o Everton. Foi uma pergunta na matéria falando que precisaria ganhar título para ser ídolo. Muito obrigado pela participação do Ricardo. O América se prepara para mais 2 testes antes do início do Campeonato Mineiro. Hoje o Coelho goleou o Siderúrgica. O Coelho foi impiedoso com Siderúrgica, 7-0. Destaque para o armador Rodrigues.